Senhor candidato, a Constituição Federal entende que o Brasil é um país laico? O que o candidato ao Executivo entende que seja laicidade, respeitando a liberdade religiosa? Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. E é fato notório, né? O Estado é laico, mas nós temos a participação de todos os cristãos ou não cristãos, para aqueles que militam na política. É importante nós sabermos dissociarmos a fé da prática humana, mas de toda maneira há um trabalho em paralelo para que nós podemos executar, inclusive, aquilo que se aprende nas religiões, que é o amor ao próximo, é o combate às desigualdades, é o combate às diferenças. Existe essa pequena semelhança entre a fé e a política voltada para a assistência social, não o assistencialismo, a assistência social, a inclusão social e o desenvolvimento do indivíduo. Até porque não há uma sociedade verdadeiramente desenvolvida sem que as famílias, sem que os indivíduos tenham esse desenvolvimento. E faz parte da formação de cada um a formação religiosa, mas é preciso entender que nós não podemos impor os nossos pensamentos, as nossas convicções, ainda que o Brasil seja um país eminentemente cristão, dentro de suas mais variadas doutrinas ou dogmas. Então é por isso que, para a política, nós trazemos, sim, todo o respeito a esse artigo da Constituição Federal. O Estado é laico e nós respeitaremos todas as diferenças, todos os credos, todas as crenças, e iremos trabalhar como devemos trabalhar para cada cidadão com todos os seus direitos iguais. E o direito à fé própria será muito preservado. Senhor candidato, no seu programa de governo a respeito de saúde e educação, a Igreja Católica, em sua ação evangelizadora, tem como preocupação permanente a promoção da pessoa humana, por meio da justiça social e dos direitos sociais. Isso está no artigo 6º da Constituição Federal. Nesta perspectiva, está o atendimento aos direitos à saúde e à educação. Como o seu programa de governo para a Prefeitura Municipal de Araguari pretende atender essas duas necessidades fundamentais da população? Padre, e tanto a saúde quanto a educação são direitos sociais inalienáveis. Até do ponto de vista de contas públicas, uma administração tem por obrigação investir, no mínimo, na área da educação 25% e na área da saúde 15%. Mas isso não é o suficiente. Ainda mais que nós estamos vivendo um período de pandemia e não sabemos até quando essa pandemia vai perdurar. Então, o nosso programa de governo, ele tem investimentos profundos para a saúde e muito importantes para a educação, que já está prejudicada em quase um ano, dado o afastamento das salas de aula. Na parte prática, nós vamos criar uma rede integrada de saúde, onde nós iremos credenciar mais médicos especialistas de todas as áreas, que é uma grande carência do município, e nós iremos credenciar também clínicas e laboratórios para exames de média e alta complexidade. Com isso, o cidadão, através da implantação do prontuário eletrônico, do cartão saúde digital, poderá ir até o médico, que hoje não é servidor público, mas poderá ser contratado por esse credenciamento e fazer uma consulta de especialidade. Em Araguari, por exemplo, hoje, nós não temos à disposição oftalmologistas, gastroenterologistas, ortopedistas, e não dá para o cidadão ficar esperando na rede 1, 2, 3 meses. O problema ele vive hoje. Com esse cartão saúde, com o sistema de credenciamento, ele vai poder ir até as clínicas. No que se refere à educação, nós temos um programa amplo e eu trouxe para me auxiliar a professora Jaqueline Miranda, com 30 anos de magistério, uma experiência muito importante na educação inclusiva. E a educação inclusiva ela vai passar por 4 pilares: a educação tecnológica, a educação profissionalizante, a educação empreendedora e a educação gerencial. Com essas duas formas de governar, nós pretendemos melhorar os indicadores sociais, permitir acesso à saúde e educação em plenitude para toda a população. Senhor candidato, como regra geral, nós somos a nossa biografia. Um dos aspectos de uma biografia sadia
politicamente falando, é a educação política que submeteu aquele que se candidata a uma determinada função. Pergunto: o senhor, como candidato ao cargo de prefeito da cidade de Araguari, se considera preparado suficientemente e adequadamente do ponto de vista ético e técnico? A minha trajetória, padre, é uma trajetória que vem do associativismo e do cooperativismo. Eu já estou há 18 anos fazendo trabalhos voluntários para a cidade de Araguari. Eu comecei na Associação Comercial, que é uma instituição que representa os empresários dos diversos segmentos da cidade de Araguari. E através da Associação Comercial é que eu fui me forjando para chegar a essa condição de me apresentar à população como um possível gestor para os próximos 4 anos. A minha formação ideológica, ela é progressista. Eu entendo que o Estado é um vetor de desenvolvimento da nossa sociedade e não pode deixar que simplesmente o mercado, através do seu interesse financeiro, vá se preocupar com a criança que não tem acesso a um café da manhã no bairro Novo Horizonte, que é um bairro distante aqui da cidade, ou se preocupar com um jovem que está buscando o seu primeiro emprego. Então, dito isso, nesses 18 anos eu pude trabalhar 7 anos na Associação Comercial e tive 2 passagens em governos diferentes. Especialmente no último, que eu fui secretário de Planejamento, Orçamento e Habitação, fui coautor de um programa de governo que deu muito certo. E fiz a gestão do orçamento por 2 anos com as contas totalmente aprovadas. Do ponto de vista técnico, da gestão pública, de todo o legalismo e burocracia que existe, eu estou muito preparado e atualizado. Mas eu me destaco ainda mais pelo lado humano. Eu tenho estudado a rotina de cada cidadão araguarino. Nós vivemos numa cidade onde apenas uma de cada 5 pessoas possui emprego formal. E a renda dessas pessoas não chega a mais do que 2 salários mínimos. A renda per capita dá em torno de R$600. O araguarino é humilde e trabalhador, quer emprego e aqueles que têm emprego ganham pouco. Então é preciso criar políticas em todas as áreas educacionais, de saúde, de cultura, de esporte, para que o cidadão cresça e melhore sua qualidade de vida. Senhor candidato, a respeito da política habitacional, qual é a política habitacional do seu programa de governo para a cidade de Araguari? Padre, o senhor deve se referir às habitações de interesse social, que são aquelas habitações destinadas à família de baixa renda, como eu acabei de dizer agora, que é grande parte da população de Araguari. Eu fui, durante 2 anos, gestor do programa Minha Casa Minha Vida em Araguari. Pude contribuir e buscar 472 casas para o residencial Bela Suíça, uma área que eu militei muito. Mas o programa existe uma série de falhas. A primeira é o sorteio. Nós não podemos tratar os desiguais de maneira igualitária. Nós precisamos privilegiar aqueles que têm mais necessidade. Então, a síntese da minha política habitacional, para além de buscar novas unidades habitacionais para esse público, é criar critérios que avaliem as pessoas de acordo com a sua vulnerabilidade. Vamos para a prática. Para o exemplo, um casal de 25 anos com um filho, ainda que seja de baixa renda, tem uma determinada situação. Uma mãe solteira, de 30 anos, com 4 filhos, tem uma situação ainda mais vulnerável. Então, essa mãe solteira com 4 filhos, ela precisa ter preferência em relação ao casal que tem apenas um filho. É criar um critério baseado numa pontuação para que essa distribuição de residências seja feita de maneira justa. Os sorteios não foi justo e era uma lei antiga de mais de 10 anos. Além disso, há uma situação muito grave que eu preciso aproveitar a oportunidade, que é uma auditoria que deve ser feita nas 3.472 casas distribuídas em Araguari nos últimos 10 anos nesse programa Minha Casa Minha Vida. Tem muita gente que ludibriou o sistema e não deveria estar naquelas casas. Nós precisamos investigar isso. Tem muitas pessoas que até precisavam das casas, mas abandonaram as casas. Nós precisamos retomar essas casas e devolver para quem realmente vai fazer uso e precisar de dar dignidade à sua família. Isso em parceria com a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que são os gestores federais desse programa. Da nossa parte, então, nós vamos auditar o atual programa e iremos trazer um programa mais justo no campo da distribuição dessas unidades habitacionais. Senhor candidato, é sabido que a Lei Eleitoral 9.504 de 97 proíbe a veiculação de propaganda eleitoral em templos religiosos.
O Código Eleitoral proíbe propaganda eleitoral destinada a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Pergunto: qual a posição do senhor no que diz respeito à prática do proselitismo eleitoral em templos religiosos? Eu sou radicalmente contra a utilização da fé para proveitos eleitorais. É um desrespeito à fé de todos nós, é um desrespeito ao eleitor e é uma manipulação da opinião pública. Da minha parte, não houve e nunca haverá, em nenhuma campanha que eu fiz anteriormente, eu fui candidato anteriormente, e nessa a utilização de um púlpito ou de uma frente de culto para poder manifestar minhas opiniões eleitorais. A igreja é local de reflexão e local de oração. É um momento em que cada um tem que estar em contato consigo mesmo e com o Espírito Santo. Nós não podemos contrariar o que disse as Escrituras, né? Jesus nos ensinou isso quando ele esteve no templo e expulsou ali os mercadores. E é por isso que jamais, partindo do pressuposto da minha fé, que eu faria uma atitude dessa. Infelizmente, isso ocorre, e ocorre em ambos os lados. Algumas lideranças pseudo-eclesiásticas fazem uso disso para ter aproveitamento político mais à frente, e alguns falsos líderes políticos utilizam dessas organizações religiosas para passar uma imagem equivocada e ilusória aos seus eleitores. Então, é totalmente abominável e, lamentavelmente, ocorre, mas a gente tem que combater isso, conscientizando a população, para que seja uma forma de filtrar o candidato. O candidato que procura uma igreja, que desrespeita a fé daquelas pessoas que praticam a igreja, vai desrespeitar também a boa fé do eleitor que depositar o voto na urna. Senhor candidato, consequência dos cortes em políticas públicas do governo federal refletem no desemprego, subemprego, vendedores ambulantes e moradores de rua. Como o seu governo pretende enfrentar esta dolorosa situação social? Ele poderia contemplar a possível implantação de um restaurante popular para a cidade de Araguari? Sim, e é altamente necessário. Eu vou dar alguns números aos padres, a quem está nos ouvindo, o que Araguari vai enfrentar a partir de janeiro. No primeiro momento, nós temos aqui, recebendo o auxílio emergencial, aproximadamente 25 mil pessoas. Essas 25 mil pessoas distribuem na nossa economia em torno de 18 a 19 milhões de reais por mês. Esse auxílio acaba agora em dezembro. Essas pessoas não terão o mínimo possível para garantir a sua alimentação, e o comércio, a cadeia econômica, vai sentir muita falta também desse recurso. Isso é um ponto. O outro ponto, eu disse na pergunta anterior, a renda per capita do araguarino já é baixa, R$600. E nós vamos ter um índice de desemprego altíssimo. E nós não podemos permitir um ciclo vicioso ser criado nesse sentido. Então, o restaurante popular será, sim, estudado, né, para que nós possamos levar o mínimo de dignidade possível para uma alimentação diária, um restaurante subsidiado com recursos públicos, e ser viável em várias cidades do Brasil. É possível fazer em Araguari. Araguari gasta muito com a política. Nós temos na Prefeitura de Araguari hoje 332 cargos comissionados, que são aqueles cargos que o prefeito nomeia de livre ideia, sem concurso, sem entrevista, sem nenhuma finalidade profissional para servir o cidadão. Cortando esses cargos, 80% desses cargos, nós teremos uma economia de R$832 mil por mês. Isso vai dar quase 46 milhões por mandato. Parte desse recurso, R$600 mil por mês, será criado um programa Auxílio Jovem Trabalhador, um programa de bolsa e estudo, onde o jovem poderá estudar e trabalhar recebendo R$600 por mês. É o maior programa de bolsa e estudo do estado de Minas Gerais. Nós iremos possibilitar o acesso para até 1.000 jovens. Isso é equivalente à grande fábrica da LD, que vai instalar aqui em Araguari. E na outra ponta, sobra R$200 mil por mês. Nós podemos levar alimento para as pessoas. E levar esse alimento através do restaurante popular, adquirindo do pequeno produtor da agricultura familiar, que faz parte importante dessa cadeia econômica e irá precisar desse apoio. Senhor candidato, o que o senhor entende sobre a causa ecológica? É justa? De que forma implantá-la em seu governo? Nós estamos sofrendo já, né? Esse calorão é um exemplo da falta de cuidado com o planeta. A preservação dos nossos recursos hídricos, da água, também é outro cuidado
estratégico que nós temos que adotar. A água é um patrimônio, é um capital, tanto para a vida quanto para a geração de negócios. Até para atrairmos empresas temos que ter esse equilíbrio. Então, nós temos no nosso programa de governo o programa do Verde e da Sustentabilidade, que é um programa amplo. A causa ecológica, ela não é simplesmente vinculada a uma área, ela é uma política de governo. Há maneiras de ser sustentável ecologicamente na saúde, quando se faz o descarte correto dos materiais de saúde. Há maneiras de se preservar a causa ecológica na educação, quando desde a mais tenra idade nós iremos instruindo as nossas crianças, os nossos jovens em relação à causa ecológica. Há a importância de orientação e fiscalização da causa ecológica nas atividades econômicas, seja na indústria, no comércio, na prestação de serviço, onde o afã de obter o lucro muitas vezes prejudica a preservação da natureza. Há um interesse da causa ecológica na política do ecoturismo. Nós temos aqui uma potencialidade muito grande em Araguari, o turismo rural, das cachoeiras, das trilhas para as bicicletas. Isso tudo precisa do verde, precisa da ecologia. Então, o nosso programa de governo, ele tem uma fundamentação ecológica muito grande. A secretaria que hoje é chamada Secretaria de Meio Ambiente, ela vai absorver a Secretaria de Serviços Urbanos para fazer toda a gestão e manejo do resíduo sólido, um sistema de coleta de lixo, de reciclagem de lixo, de aproveitamento do lixo. Eu estou dizendo lixo, mas tecnicamente existe resíduos sólidos, né? Para que gere economia e gere emprego. A causa ecológica, inclusive, gera emprego. Nós temos aqui a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, quase 20 famílias que vivem disso. Então, cuidar da ecologia, cuidar da vida, é cuidar da economia, é cuidar da educação, nós traremos isso de forma plena. Senhor candidato, a pandemia mostrou grandes fraquezas, como saneamento, saúde e emprego. Como o seu programa de governo deseja minimizar os desafios desses setores na cidade de Araguari? Araguari ainda tem um grave problema na estrutura de saneamento básico. Parte dele eu pude contribuir para resolver quando fui secretário de Planejamento entre 2013 e 2014. Foi sob minha coordenação que nós conseguimos uma das obras mais importantes de Araguari dos últimos 20 anos, que foi a construção da ET, Estação de Tratamento e Esgoto. Através do meu trabalho, o município se cadastrou, eu fui a Brasília por várias vezes, defendi institucionalmente a concessão do financiamento para o município e quando deixei o governo, todos os projetos já estavam aprovados e a obra em fase de licitação. Pois bem, mas acontece que não é só o tratamento de esgoto. Nós temos que implementar em Araguari o Plano Municipal de Saneamento Básico, que envolve o sistema de captação, reservação, tratamento e distribuição de água. Nós temos um problema na nossa distribuição de água, que em Araguari perde-se em torno de 50% de toda a água captada do nosso lençol freático. Estamos jogando água fora, literalmente, todos os dias. Nós temos que tratar a nossa água e nós temos que ter um sistema de captação também, do ponto de vista para servir as novas indústrias e geração de empregos. Na questão do manejo dos resíduos sólidos, que também o PMSB preconiza, nós iremos criar uma gestão linear de todo o manejo dos resíduos sólidos. E na questão do esgotamento sanitário, que também está previsto no PMSB, a ET não resolve 100% do problema de Araguari. Há ainda algumas situações pontuais e nós precisamos preocupar com o saneamento básico da zona rural. A zona rural, onde nós temos quase 8 mil moradores, 7% da população mora na zona rural e carece de um saneamento básico. Além disso, nós temos o problema da drenagem pluvial. É gravíssimo na cidade inteira, em todos os bairros, ela não escolhe bairros pobres ou bairros ricos. Precisamos fazer um amplo programa de reformulação e modernização das nossas galerias pluviais e para isso já existe um financiamento aprovado de 95 milhões que será redirecionado por minha parte para resolver o problema de drenagem pluvial em todos os bairros de Araguari. Gostaríamos de agradecer muitíssimo a presença do senhor candidato a esta entrevista. Essa entrevista é muito importante para a comunidade católica. O senhor agora tem 3 minutos para as considerações finais. Eu agradeço imensamente a oportunidade concedida pela Diocese, para a grande audiência da rádio. Quero mandar um abraço para a minha companheira, a professora Jaqueline Miranda, que está nos acompanhando aqui nos estúdios. E um abraço especial e um alerta e um pedido para todos que estão nos ouvindo. Nós temos uma oportunidade de definitivamente mudar Araguari. O prefeito não é um patrão
o prefeito não é um comandante. O prefeito é simplesmente um trabalhador para o povo. É preciso que nós tenhamos esse perfil frente à prefeitura. A cadeira do prefeito não é um local de realização pessoal, não é um local de valorização curricular, é um local de dedicação aos mais necessitados. A função do Estado, e Estado aqui leia-se prefeitura, ouça-se prefeitura de Araguari, é criar políticas e programas para dar oportunidade para as pessoas com menor oportunidade na vida. Nós precisamos compreender que as pessoas precisam ter acesso à saúde, à educação, e isso foi falado aqui no programa. E as pessoas precisam voltar a sonhar, de mudar as suas condições de vida. Nós vivemos já no país uma realidade muito grande. Em Araguari não é diferente. A nossa renda per capita, eu repito, em Minas Gerais, dos 853 municípios, nós estamos em 91º lugar. Somos a cidade de número 91. Na região, a renda per capita de Araguari, segundo números da Receita Federal do Imposto de Renda de Pessoa Física, nós somos a cidade de menor renda per capita. E para quem declara imposto de renda, dá uma média de R$1.000 por mês. Portanto, o que nós precisamos, o prefeito precisa ter consciência que ele vai trabalhar para uma cidade que gera muito dinheiro. Araguari tem um bom PIB, mas a desigualdade da distribuição de renda é terrível. Então, o prefeito que eu quero me colocar é para trabalhar para o povo, é para trabalhar para os 80% da população que, quando empregado, que grande parte não está empregada, recebe no máximo R$600 por mês. O cidadão que está me ouvindo, ele tem que perceber em qual local da pirâmide social ele está incluído. Ele precisa escolher um prefeito que sinta as suas dores, as dores daqueles que aguardam um leito na UPA, de internação ou uma cirurgia, a ansiedade da mãe que precisa trabalhar e não tem uma vaga na creche para colocar o filho. Eu quero ser o prefeito que vai fazer com que o jovem tenha acesso a um ensino profissionalizante, a uma universidade pública, que Araguari não tem, ou uma universidade privada mais barata, dado que nós só temos uma faculdade no município. Eu quero ser um prefeito para cuidar da cidade, embelezar ainda mais a nossa Araguari. Mas, acima de tudo, eu quero ser um prefeito para cuidar da nossa gente e fazer com que o futuro seja muito melhor do que o presente. Esse é um desafio e é possível atingi-lo. Então, no dia 15 de novembro, não troque 6 por meia dúzia. Vote 12 e promova a verdadeira mudança.